Ontem foi comemorado o Dia do Zootecnista. Isso acabou sendo definido por uma lei sancionada este ano pelo presidente Michel Temer. O zootecnista, essa profissão, data de 1966, no dia 13 de maio. Teve uma aula inaugural de um curso de zootecnia em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e assim criada a profissão do zootecnista. Então, a todos os zootecnistas, aqui é a homenagem da nossa equipe do Bom Dia Produtor. E nós trouxemos um profissional da área para conversar conosco, que é o Alexander Jimenez. Tudo bem, Alexander? Obrigado. Tudo bem, bom dia. Parabéns. Obrigado, parabéns. Está um pouco atrasado, porque foi ontem, né? Sim. Mas obrigado, bom dia para os produtores e para todos os zootecnistas que estão Quantos zootecnistas tem no Brasil hoje, atuando? Em torno de 6.500, mais ou menos. É pouco esse número? Não, já é um número bastante expressivo. Ele vem crescendo, cursos também cresceram bastante. Em 2005 haviam por volta de 50, 60 cursos. Hoje já existem, em 2015, o último levantamento, existem 107 cursos. Né, a quantidade de vagas, não, eu acho que eu falei o número, acho que eu te falei o número de formados por ano, que são 6.500, são formados por ano. A quantidade de zootecnistas deve ser um número bem maior. É um número maior. É, um número maior. Não vou saber precisar qual é o número de zootecnistas que existem atuando. O número é bem grande. Eu queria te perguntar o seguinte, porque muita gente deve pensar, muito produtor rural, gente que é de fora do meio também. O médico veterinário vai cuidar da saúde dos animais, mas ele faz a dieta dos animais. Sim. Vamos falar em grandes animais, né? Que são os bovinos, por exemplo. Então ele faz a dieta, ele cuida da saúde, enfim, ele pode dar todas as recomendações nutricionais necessárias para os animais. O zootecnista também pode e deve fazer esse tipo de coisa, fazer a nutrição do gado. O engenheiro agrônomo também. Ele mexe com as plantas, né? Engenharia agronômica, mas ele acaba fazendo as dietas também, usando núcleos, enfim, para misturar tudo isso com os pastos. Aí vem a seguinte pergunta: qual é a diferença? Vamos tirar a saúde animal, que essa é só do médico veterinário mesmo, tirando a parte sanitária, qual é a diferença de atuação do médico veterinário, do zootecnista e do engenheiro agrônomo? Bom, a princípio, quando o curso foi criado, e como haviam muito poucos zootecnistas, na lei que regulamentou a profissão, foram colocados que poderiam exercer a zootecnia, os veterinários, os agrônomos e os zootecnistas. Cabia o exercício da profissão. Mas isso era em caráter provisório. Só que nós temos hoje a Associação Brasileira da Zootecnia, que luta pela criação de um conselho, que isso está em plenário, essa lei está para ser sancionada, mas aí com essa ebulição política que aconteceu nos últimos anos, isso está parado. O Conselho Federal, nós estamos junto com os veterinários no Conselho Federal, e isso ainda, o Ministério da Agricultura não se julga apto para tomar essa decisão, mas isso está em trâmite, logo nós vamos ter um conselho próprio. Quanto ao exercício da profissão, imagine 3 círculos que se coincidem. Então, existem áreas muito comuns às 3 profissões. E existem áreas que são específicas da nutrição. Isso tem muito a ver com a grade curricular dos cursos. Então, por exemplo, parte de clínica, quando se fala em saúde animal, cabe só ao médico veterinário. Mas toda a parte de prevenção, de manejo sanitário, de cuidado para que o animal tenha desempenho zootécnico, mas não fique doente, digamos assim, também cabe ao zootecnista. A parte de agronomia, toda a parte de fisiologia das plantas, toda a parte de produção de alimentos, toda a produção a parte de botânica e tal, cabe mais ao agrônomo. Mas, por exemplo, a zootecnia abrange uma parte muito forte de estudo de solos, adubação e produção de forragens, produção de milho, sorgo, que são utilizados na alimentação animal, na busca por produção de proteína animal, no desempenho dessas criações, sejam bovinos, aves, suínos. Então, elas se confundem em algum momento e tem áreas bastante específicas em outro. Com o avanço da tecnologia, o que vem acontecendo é que essas
profissões estão tendo cada vez áreas mais específicas e os cursos estão ficando cada vez mais específicos e áreas têm se afastado mais. Então, hoje, tem a demanda para o zootecnista, a demanda para o agrônomo, a demanda... quando as profissões, quando eu tinha menos tecnologia no campo, elas se coincidiam mais. Um veterinário era capaz de atender tudo, um agrônomo, um zootecnista. Hoje isso está ficando cada vez mais distante, porque o número de informação e a necessidade de técnicas é muito maior para cada profissão. Se você falar em pastagem, manejo de pastagem, você vai saber que é o engenheiro agrônomo que vai mexer. Mas eu conheço e muitos zootecnistas que são craques, são doutores no manejo de pastagem, dão palestras no Brasil inteiro e respondem por essa área porque isso está relacionado à nutrição, à comida para os animais. E o zootecnista tem que cuidar disso, né? Desde as abelhas, né? O zootecnista cuida também das abelhas. O zootecnista cuida de todas as criações imagináveis, criação de coelhos, criação de equinos, apesar de não ser cultural para a gente o consumo da carne de equinos, em outros países isso acontece com regularidade, isso é feito, mas aqui existem a condução e a nutrição de animais para lazer, animais para esporte, isso é função de um bom zootecnista. Hoje tem o campo da criação de animais silvestres, da reabilitação de animais silvestres. Então, a gama de trabalho do zootecnista com toda a parte animal e também hoje com a indústria, com o surgimento das boas práticas de produção no campo, com as boas práticas de fabricação nas indústrias, com a exigência de controles de qualidade nas indústrias frigoríficas, nas exportações. Tudo isso é um campo que o zootecnista atua na área de pesquisa, em instituições de ensino, na pesquisa privada, na pesquisa pública, né? O zootecnista tem um campo de atuação muito amplo. Vocês convivem bem, vocês, engenheiros agrônomos e médicos veterinários? Sim, hoje eu tenho uma empresa de consultoria e hoje o que a gente faz nas fazendas que a gente trabalha, o normal em vários grupos agropecuários é que a fazenda tenha uma equipe multidisciplinar. Então a fazenda tem atuando, por exemplo, ainda mais com o surgimento da integração lavoura-pecuária, nós temos um agrônomo, um zootecnista, um veterinário. Muitas vezes um veterinário cuidando de uma reprodução feita de uma maneira muito intensiva, fazendo toda a profilaxia e o manejo reprodutivo e sanitário desse rebanho, um zootecnista cuidando de confinamento, da suplementação a pasto, da produção, e normalmente tem um agrônomo, porque essa fazenda está mexendo com soja, está produzindo milho, está fazendo integração lavoura-pecuária. Então monta-se um grupo de trabalho, se planeja no médio, curto e longo prazo, e monta-se toda uma estratégia para que a fazenda funcione. Parabéns pelo dia de vocês, sucesso, obrigado. Bom trabalho a você e a todos os zootecnistas do Brasil. Profissão nova, recente, 1966, tem o quê, 50 anos, é isso? 50 anos, fez 50 anos em 2016. Agora 52 anos, mas tem ainda, como ele disse, por causa da tecnologia, muitos avanços ainda pela frente. Obrigado, viu? Eu que agradeço.